continue abençoando as nossas vidas, com o ministério missionário, com o ministério teológico profundo, como temos falado sempre, com uma eclesiologia saudável. Muito obrigado, meu querido, mais uma vez. Seja bem-vindo. Ore por nós. Vamos orar, queridos irmãos. Querido Deus, nós reconhecemos quando estamos aqui, pensando naqueles que agora vêm da Lapa e chegam a esta casa de oração, que tu tens, aquilo que tu tens feito vai além dos nossos melhores planos. E ainda esta manhã, muitos de nós, com a tua palavra aberta, nós reconhecíamos que as nossas maiores vitórias, de facto, não são nossas, elas pertencem-te a ti. Ó Senhor, nós sabemos, no entanto, que a vitória que tu tens conseguido aqui no nascimento desta nova igreja não foi sem fé por parte de muitos. E reconhecemos essa fé, em particular, na família Lopes, e continuamos a orar pelo pastor Diego, em particular também pela Stella, o Diogo, o David e a Esther. Nós continuamos a pedir-te por esta família e pedimos-te por tantas outras que tu tens acrescentado. Algumas delas que confiaram em ti ainda no tempo que estavam na Lapa, e que sabiam que tu tinhas a vontade de manter a tua palavra firme quando nos chamaste a falar de ti em todos os lugares. Ó Senhor, nós agradecemos pelas famílias que da Lapa avançaram e que em fé confiaram em ti. Nós agradecemos por todos os outros que tu tens acrescentado e que muitos de nós da Lapa já nem sequer conhecemos, mas ao chegarmos aqui nós ficamos satisfeitos porque este trabalho é teu e não é de nenhuma igreja em particular. Ó Senhor, e por causa disso nós queremos interceder por esta igreja aqui na Margem Sul. Nós queremos pedir-te que esta festa seja uma festa que se continue a ver precisamente no testemunho fiel da tua palavra, no alcance de vidas novas. Nós agradecemos-te, Senhor, porque ao vermos esta igreja a crescer, só hoje já vimos 2 famílias novas a chegar e, em particular, voltamos a lembrar a família Moreheart. Ó Senhor, que a fibra missionária que esta igreja já tem possa estar a ser fortalecida. Nós oramos ainda, intercedemos não só por esta igreja, mas por todos que aqui estão, eventualmente aqueles que ainda não têm fé. E agora que nos preparamos para ouvir a pregação da tua palavra, nós oramos também pelo pastor Filipe e que ele possa pregar com poder, Senhor. E que tu possas, como nós acabamos de cantar, que tu possas fazer habitação em nós. Nós temos descoberto em ti não só o mapa para casa, mas a nossa casa. Tu és o nosso Deus Pai. Por isso, nós colocamos-nos à disposição do Teu Santo Espírito e oramos todas estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus diz: honra quem honra. Não é? Enquanto o nosso irmão se movimenta aqui, eu gostaria de dizer algumas palavras para apresentar o pregador dessa noite. O nível de pregadores da Lapa é altíssimo. E eu tive o privilégio de pregar entre eles algumas vezes. Não que o nível seja altíssimo, né? Mas o deles é. E é um privilégio para mim ouvir o pastor Filipe Souza pregar na nossa igreja. Sem demagogia, é um dos pastores que eu mais gosto de ouvir em Portugal. Eu disse isso várias vezes para ele, pessoalmente, e hoje eu tenho o privilégio de ouvi-lo na nossa igreja. Querido pastor Filipe Souza, que Deus te use poderosamente, prega a palavra com fogo, em nome de Jesus. Deixa eu só colocar aqui para você, é um backup da gravação. Queridos irmãos, é muito bom estar aqui convosco. Seria supérfluo dizer que trazemos o abraço da Igreja da Lapa, porque o abraço encarnou e veio até vocês. Portanto, somos muitos que vieram do outro lado para vos abraçar e estamos muito alegres por isso. Pastor Diego, eu não sei como responder às palavras que o pastor disse agora, mas o pastor tem de sair mais e ver mais o nosso país e conhecer pessoas novas, porque é muito desajustado o que o pastor disse. Mas eu quero convidar os irmãos a irmos até à palavra. Vamos até à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. A nossa tarde já vai alta, lá fora
A noite começa a cerrar-se sobre nós. Eu prometo que não pregarei um sermão como o apóstolo Paulo pregou na Macedónia. Não sei se lembram o que é que aconteceu. Ele pregou tanto que um jovem chamado Eutico teve a infelicidade de cair de um terceiro andar porque adormeceu. Ora, eu não vou pregar tanto tempo, nem nós estamos num terceiro andar, portanto, deem graças a Deus por isso. E mesmo se alguém morrer, eu não vou ter a capacidade de o ressuscitar hoje. Portanto, vamos a isso. Efésios 3, vamos ler do verso 8 até ao verso 12. Eu quero convidar todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé e escutar a palavra do nosso Deus. Efésios capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: Palavra do apóstolo Paulo. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, pela fé que nele temos. Vamos orar. Senhor, nesta hora a Tua Igreja está reunida diante da Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que nos chama a louvar-te, é a Tua Palavra que nos guia. Nesta hora queremos que seja a Tua Palavra a nos mostrar o Teu Filho Jesus. Senhor, que nesta hora nós possamos ter corações abertos para o que o Teu Espírito quer fazer. Ó Senhor, e ajuda-me a pregar esta mensagem com fidelidade, com amor, com coragem. Sê connosco nesta hora, para que Tu possas ser louvado e glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos tudo isto. Amém. Vamos ficar sentados, queridos irmãos. Quando o pastor Diego me convidou para pregar esta noite para vocês, houve muitos textos que passaram pela minha cabeça. Há muitos textos na Bíblia que falam acerca da igreja, mas este de alguma maneira começou a repercutir dentro de mim de um modo especial. E eu escolhi-o porque é um texto que fala do Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho hoje, mas por causa do Evangelho nós vemos que no Novo Testamento nós não temos como falar da Igreja também. E hoje que estamos aqui a celebrar a graça de Deus na margem sul, nesta igreja, um ano que passou desde o seu nascimento, eu achei apropriado ir até este texto. E é impossível nós lermos o Novo Testamento sem darmos de caras, vez após vez, com a importância absolutamente central, o papel absolutamente central que Deus atribui à sua Igreja. O plano eterno de Deus, a execução do seu plano, tem a Igreja no centro. E basta lermos o Novo Testamento assim numa leitura muito rápida, muito superficial, até para nós percebermos que a Igreja tem um papel central. E esta carta aos Efésios é uma prova disso mesmo. Se tiverem a oportunidade hoje, terminem ainda o vosso dia lendo a carta aos Efésios. É uma carta maravilhosa. Nela nós encontramos um dos hinos mais belos de louvor à obra de Cristo. Capítulo 1, capítulo 2. É incrível o que Paulo está ali a escrever. E o modo como essa obra de salvação, esse Evangelho, é manifestado através da Igreja, agora no capítulo 3. O tesouro incrível que o Evangelho não poderia dar origem a um produto de segunda categoria. O apóstolo Paulo quer fazer isto claro. O Evangelho é tão precioso para vocês que aquilo que ele dá origem, que é a Igreja, aquilo que Jesus cria quando ele morre e ressuscita, é a salvação do seu povo, é a sua Igreja. Esse produto não é um produto de segunda categoria. É um produto da mais alta categoria, do mais alto valor. E nesse sentido, a importância que Deus atribui à sua Igreja está completamente ligada à importância superlativa de Cristo e do que Ele fez na cruz pelo seu povo. Usando a linguagem do capítulo 5, lá é um capítulo famoso onde Paulo fala acerca do casamento, e ele usa
Cristo e a Igreja como referências para o comportamento, para aquilo que marido e mulher devem fazer, assim como Cristo se entregou pela sua Igreja, assim o homem deve entregar-se pela sua mulher, assim como a Igreja se submete a Cristo, ao seu Salvador, assim a mulher se deve submeter ao seu marido. Usando essa linguagem, nós podemos afirmar que não faz sentido algum nós dizermos que nós amamos muito Cristo, eu amo muito Jesus, mas ao mesmo tempo não faz sentido dizermos isso e ao mesmo tempo dizermos que não nos interessa assim tanto o relacionamento que nós temos com a sua noiva, que é a Igreja. E infelizmente este tem sido o discurso de muitos cristãos hoje. Eu amo Jesus, mas eu vivo esse amor e vivo essa fé à minha maneira. A Igreja é uma coisa que eu trato como um extra, como alguma coisa que eu depois vou ponderar, vou considerar se avanço para isso ou não. Basta nós arranharmos a superfície do texto bíblico. Não é preciso sequer ir muito em profundidade. Basta arranharmos a superfície do texto bíblico para percebermos imediatamente que viver pela fé em Jesus é viver essa mesma fé onde? No contexto da Igreja, pela qual ele morreu e ressuscitou. Percebem a ligação bem básica? Cristo morreu e ressuscitou por quem? Pela sua Igreja. Logo, não faz sentido nenhum cristão viver a sua fé sem ser na Igreja. Não temos como anular esta ligação que a palavra faz constantemente. Isto é claro. Ora, lendo esta carta, um dos grandes argumentos que Paulo está a fazer é que aquilo que Cristo fez é de tal maneira poderoso, é de tal maneira valioso, que até a divisão mais básica daquele tempo, e essa divisão era a separação que existia entre judeus e gentios, até a divisão mais básica sucumbe à união sobrenatural que existe na Igreja pela cruz. É isso que Paulo vai explicar lá no capítulo 2, na segunda parte. Esta inimizade incrível que existia entre judeus e gentios, eles não se davam uns com os outros, não havia comunhão. Paulo vai dizer, meus queridos amigos, aquilo que Cristo fez é de tal maneira poderoso que até a maior inimizade, a maior separação, ela é completamente destruída. E a Igreja é a prova disso, porque vocês vivem em comunhão uns com os outros. Na sua morte, Jesus retira-nos da condição de inimigos e coloca-nos no lugar de amizade e paz com Deus. Nós precisamos começar aqui, porque foi aí que Paulo começou a escrever esta carta. Nós éramos inimigos de Deus. Se tu estás aqui e tu não confias em Jesus, tu ainda és um inimigo de Deus. E não há ninguém aqui, hoje, nesta sala, que creia em Jesus, que não tenha sido resgatado deste lugar de inimizade com Deus. É isto que Cristo faz na sua morte. Ele retira, ele leva sobre si a nossa culpa, a própria inimizade que nós temos para com Deus. Ele carrega isso sobre si. Ele agora coloca-nos num lugar de paz com Deus, de amizade com Ele. E o efeito inevitável desta reconciliação maior que nós agora temos com Deus é a reconciliação entre povos que antes eram inimigos e aliados entre si. Esta é a consequência maior. Nós somos reconciliados primeiramente com Deus. Por causa disso, a consequência que tem de acontecer, porque está ligada, é que povos, pessoas que antes eram completamente aliadas entre si, inimigas entre si, estão agora unidas por causa da cruz. Não admira que Paulo use as expressões que usou no texto que nós lemos. Voltem lá a colocar os vossos olhos. No verso 8. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios o quê? As riquezas insondáveis de Cristo. Não dá para sondar. Não dá para perceber 100%. Não dá para calcular. Se estivéssemos a falar de moeda, de valor, não dava para contar. Não acabaríamos de contar o valor. A riqueza insondável de Cristo. Verso 10. Mostrar a todos a dispensação do mistério que desde os séculos estava oculto e agora foi revelado. Verso 10. Para que agora,
a multiforme sabedoria de Deus. Paulo usa expressões extraordinárias, porque é do extraordinário que ele está a falar. Ainda a semana passada nós recordámos 505 anos do dia 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg. E houve muita coisa importante que os reformadores disseram e escreveram. Lutero disse uma coisa tão simples e tão verdadeira que ainda hoje a ecoa. Lutero disse o seguinte: o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho da glória e da graça de Deus. Não há outro tesouro na Igreja. Não há nada mais que interesse na Igreja. Tudo aquilo que interessa para a Igreja é o Evangelho, é Cristo, é o que Jesus fez. Por isso, o modo como nós vivemos em Igreja é absolutamente essencial. Para quê? Para atestar, para provar, para demonstrar, para exibir o valor que nós reconhecemos ao Evangelho que nos salvou. E se o Evangelho cria e sustenta a Igreja, não é isso que o Evangelho faz? Jesus, na sua obra, ele dá origem à Igreja, a Igreja que já estava planeada no coração e na mente de Deus desde a eternidade. Ela acontece porque o Evangelho toma lugar na história, a Igreja nasce, é o Evangelho que a cria, é o Evangelho que a sustenta, porque é essa a mensagem anunciada para a Igreja. Agora, o papel da Igreja é o quê? É manifestar e defender esse mesmo Evangelho. É tão simples quanto isto. A Igreja é chamada a exibir o Evangelho que a fez nascer, que a criou, e é chamada a defender. É um ciclo que se completa. Por isso é que é tão importante a maneira como nós vivemos a Igreja em membresia. Por isso é que é tão importante para nós a disciplina da Igreja, a maneira como nós administramos o batismo e a ceia do Senhor. Porque a Igreja é chamada a defender o Evangelho na vida daqueles que ela patrocina. Este é dos nossos, porque este vive, ele não só confessa o Evangelho, mas ele vive de acordo com a verdade que ele confessa. A Igreja é chamada a fazer todas estas disciplinas espirituais porque ela é chamada a defender o Evangelho. O Evangelho é o tesouro da Igreja. Assim, Paulo, não sei se repararam nisto, mas ele ao falar do Evangelho, ao usar estas expressões, ele segue uma lógica de anúncio que vai desembocar no auditório mais surpreendente de todos. Repararam nisso? Vamos lá outra vez. Verso 8. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar a quem? A quem é que ele anuncia primeiro? Os gentios. Portanto, isto não é só para os judeus. Isto é para os gentios. O mistério é anunciado aos gentios. O Evangelho é anunciado aos gentios. Verso 9. E de mostrar, algumas traduções têm a expressão, outras não. E de mostrar a todos, gentios, mostrar a todos qual é a dispensação do mistério. E depois no verso 10, o que é que ele diz? Agora, a quem é que é exibida a multiforme sabedoria de Deus? É exibida pela Igreja a quem? Aos principados e às potestades, aos poderios nas regiões celestiais. Isto é uma afirmação incrível, queridos irmãos. A Igreja é chamada por Deus a mostrar a glória do Evangelho, a maneira como o Evangelho se vive, até às hostes espirituais. Estamos a falar de anjos e demónios. Até a eles não foi revelado o mistério. Eles, através da maneira como a Igreja vive, observam os efeitos práticos que Cristo conquistou para a Igreja. O plano de Deus para a Igreja é tão elevado que é através desta comunidade de pecadores redimidos que algo tão maravilhoso como a multiforme sabedoria de Deus é evidenciado. A multiforme, pensem só nestas duas palavras, multiforme sabedoria, agora acrescentem mais duas, de Deus. Quatro palavras. Multiforme sabedoria de Deus. Como é que ela é exibida pela Igreja? Como é que isto é possível? Nós,
pecadores, nós, falíveis, vamos exibir a multiforme sabedoria de Deus. É interessante nós notarmos que no grego original, multiforme, a palavra multiforme, sabe o que é que significa? Significa de muitas cores. E a forma mais simples da palavra, ela foi usada na Septuaginta, na tradução grega do Velho Testamento, ela foi usada para traduzir uma expressão em particular do Velho Testamento. Sabem em que história? De Gênesis. Para referir-se à prenda que Jacó deu a José. O que é que Jacó deu a José? Uma túnica de muitas cores. Foi a mesma palavra, a forma mais simples da palavra foi usada para traduzir isso. O que está em causa, queridos irmãos, é perceber que a multiforme sabedoria de Deus é o brilho complexo do seu plano de salvação em Cristo. E ao dizer brilho complexo, eu não estou a dizer complexo na medida em que só os mais dotados intelectualmente é que o conseguem compreender. Mas eu estou a dizer isso no sentido desta multiforme sabedoria ser melhor percebida quando os vários elementos são ligados. Daí ser complexo. A imagem que está a ser passada no texto é de uma tapeçaria detalhadamente bordada com os vários fios, as várias cores, as várias nuances, tudo aquilo que compõe a beleza total e completa de uma tapeçaria. A imagem que está aqui em causa também é a imagem de um diamante. Imaginem aqueles diamantes que normalmente vemos nos filmes muito bem talhados, não é? Com várias arestas, várias faces. Não dá para perceber a beleza completa de um diamante apenas de um lado. Temos de ver todos os lados, a maneira como a luz reflete dos vários ângulos. É isso que está em causa. Não dá para perceber a beleza complexa desta sabedoria sem vermos cada detalhe seu. E nós começamos então a perceber mais claramente o objetivo do apóstolo Paulo. A sabedoria de Deus é revelada perfeitamente em Jesus, que inaugura uma nova criação. Criação essa onde pecadores são reconciliados com Deus e entre si mesmos. Uma nova criação em Cristo, Ele que é as primícias da criação. Uma nova criação está a acontecer. Pecadores são ressuscitados da morte espiritual para uma relação de paz e amizade com Deus e uma relação de paz e amizade uns com os outros. E qual é o plano eterno de Deus para que isto seja exibido, para que isto seja evidente para o mundo, não só para o mundo, para as hostes espirituais? É a Igreja. Esta Igreja local aqui na Margem Sul serve para mostrar, para evidenciar a multiforme sabedoria de Deus. A nossa Igreja lá na Lapa serve o mesmo propósito. Qualquer Igreja local serve, vive para evidenciar a multiforme sabedoria de Deus. E é pelo facto, queridos irmãos, é isto que eu vos quero dizer hoje, é pelo facto da Igreja ser composta por todo o tipo de pessoas, judeus e gentios na altura. Hoje nós olhamos para o nosso auditório e nós temos pessoas tão diferentes, pessoas tão distintas. É pelo facto da Igreja ser composta por todo o tipo de pessoas que a multiforme sabedoria de Deus será devidamente exibida. Hoje, em Portugal, 2022, nós não lidamos com esta divisão entre judeus e gentios como ela acontecia no primeiro século. Até porque todos nós aqui, creio eu, somos gentios, certo? Ou há alguém com ascendência judaica? Alguém? Somos todos gentios. Amém? Significa que já não estamos separados de Deus. Nós fomos trazidos para o corpo de Cristo. Nós não vivemos essa separação assim, mas o princípio que nós temos de guardar é o mesmo. Não há diferença entre nós. Por mais vincada que seja a minha diferença com o meu irmão Ruben aqui à frente, ou por mais vincada que seja a minha diferença com a minha irmã Su que está aqui, não há diferença entre nós, por mais vincada que seja, que não se submeta ao poder de Cristo de nos unir num só corpo, numa mesma fé. Não há. E isto, atenção, isto não anula a diversidade que existe entre nós. Isto não nos anula, não nos torna baços, não nos torna sem cores, todos do mesmo tom. Porque o objetivo não é sermos todos do mesmo tom, é termos muitas cores, certo?
Isto não nos torna baços. Antes, esta é a valorização acertada dos aspectos distintos que Deus criou em cada um de nós, para que a união espiritual que existe entre pessoas tão diferentes seja manifestada. E seja manifestada ao ponto de ser motivo de admiração para quem está à nossa volta. E admiração até dos poderes e potestades nas regiões celestiais. É isso que está em causa. É o mundo olhar para a igreja e admirar-se como é que um bando de pessoas tão diferentes está junta. Não só num domingo, 2 domingos seguidos, 3 domingos seguidos, um ano inteiro seguido, décadas seguidas, milénios seguidos. Como é que eles fazem isto? Deve haver alguma coisa. Esta é a verdadeira beleza da igreja. Pessoas tão diferentes que em Cristo partilham o ponto de contacto mais forte de todos. E esse ponto de contacto mais forte de todos, qual é, queridos irmãos? É Cristo. Nada neste mundo é capaz de competir com este brilho sobrenatural. E o mundo, sabe, o mundo é especialista em agregar-nos por interesses em comuns, por atividades que nós temos também em comuns, gostos semelhantes. Por isso é que temos de recordar, o tesouro da igreja é o Evangelho. Nós não temos mais nada para oferecer. Se nós quisermos atrair as pessoas com outra coisa que não o Evangelho, elas até podem vir, podem ficar durante um bom bocado, podem achar muito interessante a experiência de uma igreja. Mas se o Evangelho não as atingir, elas vão perceber que lá fora vão encontrar uma união muito superior, que lhes agrada mais. Mas é a partir do momento em que o Evangelho as atinge e que o Evangelho é preservado, que elas não só vão entrar, elas vão nascer de novo e elas vão permanecer. Porque esse é o tesouro da igreja. Nós não temos mais nada para oferecer. Nós até podemos fazer atividades com algum tipo de propósito, mas se o Evangelho não for o principal objetivo, nós podemos ter a certeza que a igreja não permanecerá. E a sabedoria de Deus não vai ser manifestada. E a nossa fidelidade, queridos irmãos, a nossa fidelidade e firmeza enquanto Igreja de Cristo depende inteiramente de nós vivermos estas verdades. A nossa firmeza, a nossa fidelidade depende disso. Deixa-me perguntar-te, a tua ligação, a ligação que tu tens a um irmão da Igreja é natural? É uma ligação que acontece normalmente? Pensa no irmão com quem tu te dês bem naturalmente no contexto da Igreja. Ótimo, isso é uma coisa excelente, é uma coisa boa. Dá graças a Deus por isso. Mas não faças depender a relação que tens com esse irmão ou com essa irmã apenas daquilo que é naturalmente comum entre vocês. Não faças depender a relação que tu tens apenas daquilo que é naturalmente comum. Sabes porquê? Quando as coisas começarem a azedar, quando os problemas começarem a surgir, e na pior das hipóteses, quando a amizade for quebrada, o que vos vai segurar não é o vosso gosto comum por culinária. O que vos vai reaproximar de uma maneira realmente sólida, duradoura, não é o vosso gosto comum por caminhadas. Isso até pode ter algum papel, pode ajudar, mas não é isso que vos vai segurar verdadeiramente. É o que Jesus fez por vocês. O que segura a minha relação com os meus irmãos, o que me faz querer estar com pessoas que são tão diferentes de mim ao domingo, pessoas muito mais velhas, décadas mais velhas que eu, pessoas décadas mais novas do que eu, pessoas que têm gostos totalmente distintos. O que me faz querer, o que me deve fazer querer estar com essas pessoas é Cristo. É eu saber, Jesus salvou este meu irmão. Jesus salvou-me a mim. Não precisamos de mais nada. Será que o mundo lá fora vai ficar mais impressionado por vocês serem pessoas naturalmente simpáticas e agradáveis umas com as outras, por serem educadas? Ainda que isso seja muito bom, ok? Eu não estou a pregar, sejam rudes a partir de agora, não é isso? Sejam simpáticos, claro que sim.
Mas será que é com isso que o mundo vai ficar verdadeiramente impressionado com a igreja? Ou será por verem pessoas tão diferentes, uma união tão forte que não pode ser explicada por aspectos humanos e sociais? Mais forte ainda do que o laço de sangue, sangue de irmãos, sangue de família. Muitas vezes é dito que esse é o laço mais forte, é o sangue de família. Mentira! O laço mais forte é o sangue de Cristo. Pessoas com quem nós não temos nada a ver, nada em comum, que nunca vimos na vida, mas vocês sabem, aqueles que visitaram igrejas lá fora, por este Portugal, nós sabemos, a partir do momento em que nós estamos em contacto com alguém que crê no Evangelho, com alguém que é filho de Deus, nós temos a ligação mais forte que existe no universo. Porque ela não pode ser quebrada. Porque Cristo conquistou isso. Queridos irmãos, vocês nesta igreja, vocês gostam muito do pastor Diego. E é bom que gostem dele. Mas o verdadeiro valor desta igreja, deixem-me dizer assim, Diego, não te ofendas comigo, não é o pastor Diego. O verdadeiro valor da Lapa não sou eu, não é o pastor Marco, não é o pastor Tiago, não é ninguém que está lá. O verdadeiro valor desta igreja é o Evangelho. O que está em causa é que a vossa união como corpo de Cristo está intimamente ligada com a manifestação do Evangelho para o mundo. A maneira como vocês vivem como corpo, a vossa união, sustentada pela verdade do Evangelho, está completamente ligada com a manifestação, o testemunho, a exibição desse Evangelho para o mundo. Lembram-se o que é que Jesus disse aos discípulos? Como é que o mundo ia saber que eles eram discípulos de Jesus? Pelo amor que eles tinham por quem? Uns pelos outros. Esse amor nasceu neles, era natural neles? Não. Esse amor existia neles por causa de Cristo. Por causa do que Jesus fez por nós. A igreja não é apenas parte da nossa vida. E muitas vezes nós tendemos a pensar assim, a igreja é mais uma parte da nossa vida à qual nós temos de responder, à qual nós temos de dedicar o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa paciência, muitas vezes, a nossa cara de sofrimento ao domingo e de sacrifício. A igreja, por causa de Cristo, a igreja não é só parte da nossa vida, a igreja é a nossa vida. Nós fomos salvos para ser igreja. Espero não desiludir ninguém, mas na eternidade nós vamos continuar a ser igreja. A igreja é a nossa vida, queridos irmãos. Não podemos separar o que a palavra nunca separa.